Fala pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais uma aula. Eu queria quase encerrar a nossa aula sobre sugestões de regulagens de monitor, fazendo uma regulagem para violão. Não vou fazer regulagem de bateria, porque vai variar muito. Se teu bateria está dentro de um aquário, ele vai ter muita interferência dentro do aquário e eu não vou conseguir simular isso daí fazendo uma regulagem de fone, então não dá para falar, deixa o bumbo X, deixa over Y, não dá para colocar um parâmetro nisso. Baixo e guitarra vai seguir muito a lógica do teclado que eu já gravei, do violão que a gente vai agora, e no geral a base é a mesma que eu tenho falado toda a aula para vocês. O que a pessoa está tocando, está cantando, tem que ser o mais sóbrio, tem que ficar nítido e tem que ser num volume que dê clareza de qual intensidade ela está fazendo. Se ela está cantando, ela não pode estar ouvindo pouco demais a voz dela a ponto dela forçar a voz para ouvir o suficiente, e nem ouvindo demais a ponto dela cantar baixo e não chegar um sinal legal para a mesa de som. Para o instrumento vai valer a mesma lógica. Depois disso, o apoio principal, o ritmo, tem que ser o clique, então você tem que ouvir o clique com clareza, porque os outros músicos podem acabar errando o andamento. O clique está no programa, o clique não vai errar o andamento, a menos que seja um erro de quem está operando as tracks, mas no geral não vai acontecer erro. E a direção musical e a guia do VS tem que estar muito, muito, muito nítida, porque é o que vai da direção na hora que você está cantando. Então eu recomendo que sempre esteja até mais alta do que o seu instrumento. Quando eu digo que está mais alta que o seu instrumento, não é necessariamente que na mesa de som seu instrumento está aqui, você vai colocar aqui. Vai depender, claro, de quanto está chegando. Às vezes mais alto seu instrumento pode ser seu instrumento aqui e a guia aqui, porque a guia simplesmente está chegando alta assim. Então não é uma questão de resultado, não é uma questão de qual regulagem vai ficar, tá bom? Eu tô com um exemplo de back aqui aberto no programa. Eu vou voltar aqui para a nossa primeira música. Eu não vou ser muito detalhista nessa aula, eu vou ser um pouquinho bem mais prático. Recomendo que, se você quer a parte mais completa, você volte nos nossos outros tutoriais, tá bom? Para você ver o que a gente discutiu lá, tá bom? Nas nossas outras aulas. Como a gente vai lidar com o violão hoje, vou aqui pegar o violão. Supondo que esse daqui é o nível ideal de ouvir no violão, coloquei o violão em 0 dB, vou fazer tudo em torno disso, tá bom? Importantíssimo, pessoal, importantíssimo. Às vezes, tipo assim, a minha master tá em 0 dB, que vamos supor que seja o equivalente, vamos supor, tá? Não é a realidade. Seja o equivalente de deixar o seu body pack em meio-dia. Aí você deixa lá e toma como lei que o seu body pack tem que ficar em meio-dia. Daí você tá ouvindo seu instrumento e fala, meu violão não tá chegando, meu violão tá chegando, sobe o violão, sobe o violão. Aí a gente tá com o violão aqui em cima, só para você ouvir o seu violão. Daí começa a entrar todo mundo, adicionou volume, adicionou mais poluiçãozinha de sonora, poluição de barulho mesmo no seu fone, aumentou a complexidade da mixagem do seu fone, você não está ouvindo o violão, e a gente nem tem mais margem para subir o seu violão, está quase no máximo. Então, no geral, vamos deixar o instrumento, a voz, em 0 dB. A gente vai regular a master do body pack, tá? Não do programa, tá, gente? Até você ouvir confortável, vai variar do fone que você está usando. Alguns fones você vai ouvir um volume melhor, um volume maior, uma qualidade melhor, uma qualidade pior. Vai depender do fone. Então o volume do bodypack não é lei, tá bom? Não é lei. Vai ser o que o seu fone pedir, o que o seu instrumento pedir, o que a regulagem pedir, o que for confortável para você escutar. Tá? E toda vez que você precisar de uma regulagem geral, você não precisa pedir para o seu técnico de monitor, a menos que você não tenha condição de parar, ou que, se você está usando as duas mãos, de tocar para fazer a sua própria regulagem, você pode ajustar no seu próprio body pack a sua regulagem geral, tá bom? Então, assumindo que a gente ajustou esses parâmetros aí, que a gente já está com a nossa regulagem de violão, lembrando, primeiro apoio vai ser o clique. Para o instrumental, eu sempre deixo o clique mais alto que o vocal. Segundo apoio vai ser a direção musical e o VS. Eu vou pegar em um ponto em que tenha guia. Ponte, cresce devagar. Acho que está um volume legal. Vamos ver um ponto aqui que tem direção musical. Refrão, sai bateria. Tá aí, Refrão, sai bateria. tá aí.
Legal, estamos ouvindo o violão, estamos ouvindo o clique tá bem firme. Mantém o padzinho. Assumindo que esse ponto aqui tá ok. Assumindo que esse ponto tá ok, vamos se basear por isso. Colocar apoio ritmo, o que dá apoio ritmo é baixo, bumbo e caixa. Já falei nas outras aulas, tom, surdo e over. Você consegue perceber no ambiente, às vezes eles adicionam mais ruído no seu fone, mais poluição por causa da complexidade, porque eu não tenho um técnico fazendo uma mix 100% do tempo lá só para você. Então vamos primeiro priorizar um baixo bumbo e caixa sólido no fone. Eu sempre priorizo baixo e caixa e depois coloco o bumbo, porque a caixa, pela microfonação, ela já pega bastante do bumbo. Tá bom? Então vamos lá então. Vou colocar um pouquinho de baixo. Por que eu não posso subir o baixo até aqui? É uma delícia ouvir o baixo assim, Giazão tocando muito no baixo, mas se eu deixo o baixo assim, eu tô cobrindo meu violão, tô cobrindo o que eu tô tocando no violão. Eu vou acabar tocando pior porque eu não tô me ouvindo, ou começando a pedir pro meu técnico ficar subindo muito meu violão porque eu não tô ouvindo, e daqui a pouco eu tô sem margem. Então, vamos colocar o baixo a ponto da gente ouvir o que ele tá tocando. Ouço o baixo, tenho clareza do que o baixo está fazendo, não está me cobrindo, estou no ponto perfeito. Vamos para a caixa. Tá com pressão sonora, o bumbo tá chegando bem legal. Lembrando que tá tudo flat, não tá nada regulado, nada equalizado, nada comprimido, tá bom? Tá tudo do jeitinho que saiu dos instrumentos e dos microfones pra gente. Vamos, claro, colocar a voz do ministro. Vamos lá, igreja em alta voz, diga! O vocal tá servindo como uma guia para ele saber qual parte da música tá, mas a prioridade não é ele ouvir o ministro, a prioridade não é ele ouvir o que o ministro tá cantando, porque ele não tá cantando a mesma voz do ministro, ele tá tocando violão, então a prioridade é ele ouvir o violão, o ministro é uma base. Então o volume do ministro tá aí, mas não tá evidente, não tá uma mixagem de live stream no ouvido dele, não tá uma mixagem de PA no ouvido dele, porque não tem como o técnico ficar regulando 100% do tempo. Então a prioridade é ele ouvir o violão e ouvir as outras coisas que ele precisa ouvir para tocar bem o violão. Nota que já tá bem legal. Vou colocar um pouquinho de VS. Colocando um pouco de teclado. Acho que até que o baixo tá um pouquinho alto. Violão, muito legal ouvir guitarra. Talvez a bateria esteja muito alta. Subindo um pouco mais a guitarra. Se eu tirar o violão, tô ouvindo a guitarra. Voltando o violão, porque a prioridade é o violão. O clique continua sólido no ouvido. Então aqui eu já coloquei teclado, já coloquei VS, já coloquei clique, já coloquei guia, já coloquei guitarra, já coloquei violão, coloquei baixo, bumbo, caixa, não coloquei o resto da bateria. Coloco o resto da bateria. Para vocal geralmente eu até para instrumental geralmente até coloco um pouquinho de over e tom surdo, só para dar uma noção. Mas o que eu sempre deixo claro para todo mundo, quanto mais você colocar, mais você vai poluir a sua mix. Então você tá ouvindo aqui, olha a diferença.
quanto menos coisa tiver no fone, menos poluído fica. Vou deixar mutado, pra vocês verem que não precisa, tá bom? Deixei aqui zerado. Tá zerado, tá? Ponte. Vamos ver o vocal. Realmente precisa ter o vocal no fone? Legal ouvir esses backs. Pessoal cantando muito bem. Mas é aquela mesma questão. Repara que tá mais difícil ouvir as outras coisas. Muito gostoso de ouvir. Mas repara como tá mais difícil de ouvir as outras coisas. Agora, se não tem os backs. Vou deixar o back, vou tirar o back. Eu deixo aberto pra quem tá cantando, pra quem tá tocando, escolher. Às vezes os backs são muito importantes pra dinâmica da música, porque tem muita abertura, muito detalhe vocal, muito elemento vocal, e esses elementos vocais acabam virando guias pro instrumental de quando entrar, quando sair, quando fazer alguma coisa X, quando fazer uma coisa Y. Mas lembrando que quanto mais coisa tiver na sua mix, mais complexo. Do mesmo jeito que eu viro pro vocal e falo, você tem certeza que você precisa ouvir todos os instrumentos? Eu viro pro instrumental e falo, você tem certeza que você precisa ouvir todo o vocal? Para tentar simplificar mais. Quanto mais simples tiver a regulagem do fone, mais fácil de controlar, mais fácil de ouvir, e no geral melhor vai estar para quem está ouvindo. Eu imagino que quem está cantando, que quem tá tocando na igreja, às vezes não está com um fone espetacular, não está com audio técnica, não está com... geralmente o pessoal usa fone KZ, que na igreja a gente usa bastante desses AKGs, e eles não são a nata do que há de fone no mercado. Então também não dá para esperar um resultado extraordinário desses fones. Não estou falando que não dá para tirar um excelente resultado deles. Estou falando que não dá para esperar um resultado extraordinário deles. Então, colocar ou tirar, eu deixo em aberto. No geral, se realmente não vai ser da maior relevância, se não vai influenciar o que a pessoa está tocando, o que a pessoa está executando, meu voto é tirar, porque vai simplificar e vai dar mais clareza, mais direção. Quando a pessoa se ouve melhor, ela toca melhor. Quando a pessoa ouve o que ela precisa, ela faz o que ela precisa fazer melhor também. Se às vezes a gente coloca muita coisa, começa a ficar difícil de ouvir o clique, tendência é a pessoa sair do ritmo. A gente coloca muita coisa, fica difícil de ouvir a guia do VS, fica difícil de ouvir a direção musical. Talvez a pessoa vai deixar de seguir algum comando. Então, quanto mais simples ficar e quanto mais essencial ficar, no geral vai ser melhor. Não façam uma mixagem de fone como se vocês quisessem estar lá no PA, porque a mixagem de fone não é a mesma mixagem do PA de longe. Isso não é algo que a gente faria no PA, isso não é o que a gente faria numa live, não é o que a gente faria para outras pessoas ouvirem. Isso realmente é uma condição fone para violão. E etc. Eu acho que deu para ter uma noção do que eu queria passar para vocês. Vale muito, 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 muito vocês assistirem, vocês que vieram aqui só pela aula do violão assistir, também, principalmente aula de teclado, aula de back. Acho que é extremamente relevante para vocês. Se vocês querem ver como é que é uma regulagem que tem tudo, na regulagem para ministro, eu coloquei tudo. Vocês podem conferir lá também, tá bom? Mas lembrando que tem que ter muita sabedoria no que colocar e no que tirar. Deixo 60% do juízo pro técnico de monitor e os outros 40% é juízo de quem tá tocando e de quem tá cantando para discernir também. E é isso aí, pessoal. A aula vai ficando por aqui. Agradeço muito a atenção de vocês. Espero que eu possa ter contribuído. E eu vejo vocês numa próxima aula. Valeu!